Da Brasília, o Supremo Tribunal Federal segue julgando a interpretação da Constituição que analisa a possibilidade de interferência das Forças Armadas nos três poderes. Repórter André Anelli. André, como é que está o julgamento? Já uma posição do Exército quanto a essa análise? Boa noite, bem-vindo. Já sim, Tiago, muito obrigado pela recepção, boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse que concorda com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que já formou maioria, para rejeitar a interpretação de que as Forças Armadas têm papel moderador sobre os três poderes da República. O general disse ainda que o entendimento do STF não é novidade para o Exército e que quem interpreta a Constituição em última instância é o STF, portanto, o assunto já estava consolidado. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, seguiu a mesma linha e afirmou que o posicionamento do STF é a confirmação do óbvio. As duas manifestações foram feitas em entrevista à CNN. O ministro da Defesa também se manifestou sobre o tema com o jornal Valor Econômico. Segundo ele, se o Exército foi o responsável pelo golpe de 1964, também foi o responsável por evitar o golpe de 2023. Essas repercussões são referentes ao julgamento no STF de uma ação apresentada em 2020 pelo PDT para que a Corte delimite o alcance das normas que tratam da destinação das Forças Armadas. O placar até o momento é de 7-0. Já se manifestaram os ministros Luiz Fux, ele que é o relator, também Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, André Mendonça, Flávio Dino, Gilmar Mendes e hoje, por último, Cristiano Zanin. Prevalece o voto do ministro Luiz Fux, que, como eu disse, é o relator do caso. Para ele, o poder das Forças Armadas é limitado e exclui qualquer interpretação que permita a intromissão no funcionamento dos três poderes. O julgamento está sendo realizado no plenário virtual, em que os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte e não é feita deliberação presencial. A votação vai ser finalizada no dia 8 de abril, mas maioria já formada, 7-0 contra esse chamado poder moderador do Exército. Tiago. Jovem Pan sempre acompanhando com o André Anelli. Daqui a pouco você volta com mais informações. Nelson Kobayashi, onde a gente já falou bastante sobre esse tema aqui, mas hoje tem esse ingrediente, as declarações do comandante do Exército. Ele deve se posicionar em relação a isso e ele foi na própria toada do Supremo, né? Sim, se espera sim uma manifestação do comandante maior das Forças Armadas, no caso do Exército, até porque seria dele qualquer iniciativa em sentido contrário ao que vem sendo decidido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Fato é, tivemos mais alguns votos, já estamos em 7-0 e a expectativa é que tenhamos uma unanimidade, um 11-0, até porque não precisa de muito para se chegar nessa conclusão, basta a mera leitura da Constituição Federal, que existem três poderes na República, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Mais do que isso é conjectura fora do texto constitucional. Essa é uma típica decisão do STF, que é o chover no molhado, é repetir aquilo que já é óbvio. Não existe poder moderador na nossa Constituição, não existe desde 88. Aliás, como é que alguém em 1988 colocaria um poder moderador nas Forças Armadas, numa força militar, vindo de um período autoritário de ditadura militar? É óbvio que isso não aconteceria, tanto que não aconteceu, a Constituição não prevê esse poder e o STF só está confirmando a vontade do Constituinte e agora com essa manifestação convergente do próprio comandante das Forças Armadas. E sobre a fala de José Múcio, fazendo essa comparação de 64 com o que ele diz que poderia ter havido um golpe, que esse golpe foi evitado agora em 2022, é uma comparação infeliz? Ele deveria fazer essa comparação? Eu acho que 2023, perdão. Sim, tem muitas características diferentes, né? O golpe de 64 que se efetivou, um golpe militar, e este processo que se dá no âmbito do STF a respeito do 8 de janeiro, que também pune e condenou já algumas pessoas pela tentativa de golpe de Estado. A começar porque um se efetivou e o outro ficou no âmbito da tentativa, segundo o que vem decidindo o STF com as condenações que já temos. Eu acredito que há muitas diferenças e aí a gente não pode banalizar
o que é um golpe de Estado com aquilo que veio a acontecer no 8 de janeiro, apesar de tamanha gravidade, apesar de serem fatos totalmente reprováveis que sempre que a gente tem a oportunidade a gente deve ressaltar.